Senhor, porque Ele merece. Pode misturar com glória a Deus, com aleluias. Obrigada, Jesus, nós estamos aqui nessa noite reunidos para falar do nome dEle. Amém? Queria te convidar a fechar os seus olhos. Parece que você entrou nesse culto hoje de intercessão, né? Toda hora alguém te dá um comando, vamos orar. Mas o Senhor, Ele está nos chamando para mais profundo, para vermos uma intensidade nele. Com seus olhos fechados nessa noite, eu queria pedir para que você começasse a falar com Deus, para te conectar nessa noite, neste ambiente. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei como foi a sua semana, mas eu quero te dizer que como você vai sair daqui nessa noite, depende unicamente de você. De você decidir se conectar com o teu Pai nessa noite. Pai, nós colocamos os nossos corações disponíveis para que o Senhor venha, para que o Senhor mova em nós, para que o Senhor possa mover através de nós. Nesse momento, ó Pai, nós respiramos profundamente, com muita gratidão no nosso coração, porque nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas nós decidimos estar na Tua presença. Nós decidimos, ó Deus, sair dos nossos lares, ou parar todo o nosso tempo para poder ouvir a Tua palavra, para poder ouvir o Teu direcionamento para a minha história. E nessa noite eu te peço, ó Deus, me ajuda a aplicar essa palavra em mim. Me ajuda nessa noite a sair daqui movido, transformado. Que eu não saia daqui emotivo, emocionado, mas que eu saia daqui transformado. Confrontado pelos meus erros e pelas minhas falhas. Por aquilo que eu não tenho me posicionado, ó Pai. Conecta, ó Deus, o nosso coração ao Teu. Nós declaramos caído por terra todo levante do inimigo, toda preocupação nessa hora cessada em nome de Jesus. Que neste momento, ó Pai, toda ansiedade saia do nosso meio, que nós possamos estar conectados unicamente naquilo que o Senhor tem para nós. Acalma, Senhor, os nossos corações, acalma, Senhor, os corações que entraram aqui nessa noite, atribulados, cansados, sobrecarregados. Que nesse momento, ó Deus, essas vozes se calem. E que nós possamos ouvir a Tua voz. Que nós possamos sair daqui, ó Deus, cada vez mais mergulhados naquilo que o Senhor tem para a nossa história. Nós te entregamos esse momento, ó Pai, de adoração também. E nós pedimos, ó Pai, vem sobre nós. Nos ajuda a sair daqui, ó Deus, cada vez mais fortalecidos no Senhor. Com a nossa mente totalmente conectada à Tua. Com o nosso coração conectado à Tua vontade, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Queria começar essa noite fazendo aqui uma pergunta para vocês, e que vocês sejam bem sinceros com vocês mesmos, porque sinceramente não vai mudar nada na minha vida, tá? Vai mudar a sua forma de ver como você é. Mas eu queria saber aqui nessa noite, quem aqui gosta de processos? Nossa, eu amo processo. Tem os analíticos, né? Geralmente o povo que gosta de analisar as coisas gosta de processo. Quem não gosta? Eu gosto mais ou menos. Vocês viram que eu levantei a mão 2 vezes, né? Estou aqui confessando que eu gosto mais ou menos. Então vou levantar nos 2 momentos, porque depende. Agora, se eu te perguntasse de 0 a 10, qual é o seu nível de ansiedade? Você vai levantar a mão se o seu nível de ansiedade é acima de 7. Isso, gente, sejam verdadeiros. Hoje, nessa noite, nós vamos falar sobre processos. Nós estamos na série Inquebráveis. Não é DIP, então não vou gastar meu inglês. Venha no próximo DIP. Mas nós estamos vivendo todo esse tempo falando sobre como nós precisamos aprender a sermos inquebráveis nas situações. E durante todos esses últimos meses nós temos falado sobre isso. E nessa noite nós também vamos falar. E Deus colocou muito forte no meu coração a importância de nós aprendermos a sermos inquebráveis no processo. Desde o início, quando a gente olha para a criação, Deus ele já trabalhou com o quê? Com
o processo. Desde quando nós olhamos para aquilo que Deus começou lá no início de tudo, nós vemos Deus se manifestando através dos processos. Ele poderia ter criado tudo com uma voz de comando, mas Ele ali, desde o início, Ele já começa a nos ensinar que tudo tem um processo. E que todas as coisas, elas precisam ser respeitadas dentro desse processo, porque senão as coisas vão sair do controle. Quem concorda comigo? Adianta a pessoa confeiteira fazer um bolo e ela começar assando a forma vazia? Já começa errado, né? Na hora que ela jogar, se a forma estiver quente, ela jogar a massa ali, já estragou, foi tudo. Existe todo um processo que precisa ser respeitado. E muitas vezes nós não respeitamos os processos, somos ansiosos, muitas vezes até no nível de desesperados, e acabamos perdendo aquilo que poderia ser uma bênção nas nossas vidas por causa desse desespero, em não entender que nós precisamos viver de fato aquilo que muitas vezes nós cantamos. Deus trouxe à minha memória uma música, eu não vou cantar, tá? Guardem para o momento ali no coffee que for o karaokê, para vocês verem como que a pastora de vocês canta bem. Mas a música é mesmo quando eu não vejo trabalho, mesmo quando eu não sinto trabalho. Nós cantamos essas músicas, mas muitas vezes nós não internalizamos a verdade dessa canção. Porque a gente está cantando, mas a gente está dando nosso jeitinho também. Eu sei que o Senhor está trabalhando, mas e se eu dar aqui uma mãozinha? E se eu conseguir fazer dessa forma? Está demorando demais. Nós precisamos aprender que existe parte dos nossos processos que muitas vezes nós não vamos ver. Simplesmente vai acontecendo, mas nós não vamos ver propriamente. E aqui nós vamos começar a aprender a viver aquilo que está lá em Romanos 5. Romanos 5:3 vai dizer assim: também nos alegremos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. A perseverança produz caráter aprovado. O caráter aprovado fortalece a nossa esperança. Existe um processo. E quando nós olhamos para esse versículo, nós vemos que esse processo, essas etapas, elas vão produzir em nós o quê? Um crescimento. Um crescimento principalmente emocional e espiritual, onde nós vamos aprendendo que as coisas vão ser colocadas no seu devido lugar, na hora certa. Outro dia eu vi um vídeo muito engraçado que falava assim, eu devia ter escutado a minha mãe. E a pessoa falou, mas o que sua mãe falou? Ela falou, eu não ouvi. Porque quando a gente chega numa fase adulta, a gente olha para as coisas que nossos pais nos falavam assim, se eu tivesse escutado, se eu tivesse seguido este conselho, eu não tinha quebrado tanta cara. E para nós vivermos os processos, Deus colocou algo no meu coração para a gente trabalhar um pouco essa noite, que nós vamos ter um chamado, um propósito, nós vamos ter o tempo de espera e de provação, nós vamos ter o tempo de capacitação e nós vamos ter o tempo onde nós vamos viver o cumprimento desta palavra. E aqui quando nós olhamos para uma árvore, antes da árvore ser árvore, ela é uma semente, você sabia? Pergunta para a pessoa do seu lado, antes da árvore ser árvore, você sabia que ela era uma semente? Ela passou por esse processo. Ela foi o quê? Plantada. A raiz dela começou a crescer. E é muito legal quando a gente olha para essa analogia, porque a árvore ela vai crescendo e a gente muitas vezes não vê. Porque antes dela subir para a superfície, ela vai aprofundando as raízes. Ela vai fortalecendo as raízes dela. É muito legal quando a gente é criança e faz aquele experimento do feijão, né, que muitas vezes a criança fica ali ansiosa porque ela não está vendo sair, mas quando ela vai ali espreitar, né, deixa eu ver se ele está vivo aqui. Vai dar uma olhadinha ali, uma espreitadela dentro daquele feijãozinho e ele está lá, as raizinhas dele já nascendo antes mesmo das folhinhas virem para fora. Então ela precisa passar por esse processo, onde ela é plantada, onde as raízes começam a crescer porque ela começa a ser regada,
E ali começa muitas vezes alguns desafios para algumas plantas, que é a falta ou excesso de água. Eu já matei muitas plantas, então eu sou, sim, profissional nisso, tá, gente? Aqui está falando uma expert de plantas. Até eu desistir e criar elas nas águas, que aí elas vivem maravilhosamente bem, sozinhas. E de vez em quando eu lembro que tem que pôr água nelas. Mas aqui elas passam também por esse processo, que é a falta ou excesso de água, a chuva ou a seca, o vento. E elas começam ali a passar por esse processo. Mas ela vai o quê? Se fortalecendo, ela vai crescendo. E quando ela chega numa estatura de árvore, ela começa o quê? A chegar no último passo, que é o passo do cumprimento do propósito dela, né? Ela vira uma árvore gigante, dá fruto, dá sombra. Ser inquebrável é quando nós passamos por esses processos e nós extraímos a maturidade. Nós conseguimos olhar para a situação e realmente fazer uma análise daquilo que nós vivemos e o que nós aprendemos. Para que nos próximos passos a gente tenha plena confiança de que as coisas vão acontecer. Quando nós fazemos algo que dá errado e a gente tem que repetir, se a gente começa a usar, né, o lado dos analíticos e analisar o porquê que deu errado, dificilmente quando voltar a fazer aquilo vai dar errado de novo. Porque se eu analisei aquilo que eu fiz, que me quebrou e que fez eu voltar para o início de tudo, eu não vou cair, eu não vou errar nas mesmas coisas. Vou dar o meu exemplo das plantas. Comprei vários tipos de planta. Gente, eu matei planta até que vive no deserto. Vocês verem o nível. Matei vários cactos nessa vida. E eu tentei o quê? Fui estudar. Mas eu percebi que não era para mim. Então eu deixei. Falei, vou passar para outra coisa. Vou cuidar de plantas aquáticas. Me dá uma planta aí que vive na água sozinha. Eu aprendi com o processo. Eu tentei de novo várias vezes. Hoje não, viu, gente? Eu fui curada, restaurada, remida pelo sangue de Jesus. Lá em casa tem plantas na terra, tem plantas na água. Elas vivem, que o Senhor me restaurou. Mas todo esse processo de matar muitas plantas teve que me ensinar alguma coisa. Me ensinar principalmente o quê? Que ela tem um tempo, que ela tem a quantidade de água, tem os dias certos para colocar água em algumas plantas. Se nós não analisarmos aquilo que nós fazemos quando dá errado e perceber o que eu posso fazer de diferente, vamos continuar caindo nos mesmos erros, com o mesmo olhar de imaturidade. Porque a verdade é, se a gente continua caindo no mesmo erro, é porque nós não amadurecemos, nós não perseveramos da forma correta. Eu não permiti que Deus me lapidasse nesse processo para que eu voltasse a ser forte. E nessa noite eu queria que você abrisse comigo a sua palavra lá em Gênesis. Nós vamos aprendendo que quando nós entendermos as coisas, nós vamos começar a planejar, colocando tudo nas mãos do Senhor. Nós vamos viver aquilo que está lá em Provérbios 16, que fala que o coração do homem ele pode fazer planos, mas a última palavra ela vem dos lábios do Senhor. Nós vamos colocar as coisas nas mãos de Deus e confiar que de fato Ele vai fazer. Se nós estivermos no centro da vontade dEle, dificilmente algo vai sair do controle. Geralmente as coisas que saem do controle são quando nós decidimos colocar as mãos, nós decidimos dar o nosso jeitinho, para que as coisas saiam de como nós planejamos. E aqui nós vamos ler uma história, né, de José que viveu um processo. Ele tinha, né, um chamado, um propósito. Ele passou pelo tempo de espera, ele passou pelo tempo de capacitação, até ele realmente chegar no momento em que ele viveu o cumprimento da palavra do Senhor na vida dele. Fica aí de tarefa para você, se você ainda não leu. Nós não vamos ler tudo, nós vamos pular aqui alguns versículos. Mas toda essa história vai ser narrada de Gênesis 37 a Gênesis 50. Então aqui nós vamos pular algumas partes. Eu queria começar aqui lá em Gênesis 37, 5.
E aqui nós vamos ver o momento em que José, ele vive esse primeiro momento do chamado, né? E diz assim: certa vez, José teve um sonho. E quando encontrou os seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que eu tive, e disse ele. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao meu redor e curvaram-se diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa desse sonho. Aqui José, ele já não era muito famoso entre os irmãos, né? Porque o pai deixou bem claro uma preferência por um filho, pelo fato dele ser o filho da velhice. Então, ele conta para esses irmãos que ele tem esse sonho. Deus mostra para ele um vislumbre assim do que ia acontecer no futuro, e ele vai contar para esses irmãos, e esses irmãos odeiam ele ainda mais, já que se era possível, né? Porque eles já tratavam ele bem mal antes deles saberem dessa história aqui, que ele contou esse sonho, que não foi algo que ele queria, era algo que Deus mostrou para ele através daquele sonho. Então, nós vamos pular aqui pelo tempo da espera e pelo tempo do quê? Da provação de José. Aí a gente vê que toda essa história vai se desenrolando. Então, vamos ler aí, deixa eu só puxar para frente. Gênesis 37 ainda. A história vai se desenrolando e o pai manda José ir levar comida para os irmãos. A partir do 18, lê comigo. Mas eles o viram de longe, os irmãos viram ele de longe. Antes que ele chegasse, planejaram matar. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será que os seus sonhos, dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-los das mãos deles, dizendo: não lhes tiremos a vida. E acrescentou: não derramemos o sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Agarraram-no e jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram de longe uma caravana de ismaelitas, que vinham de Gileu. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamos e mirras, e eles levaram para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos: que ganharemos se matá-los, ao nosso irmão, e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-los aos ismaelitas. Não tocamos nele, afinal é o nosso irmão, é o nosso próprio sangue. E os seus irmãos concordaram. Então aqui a gente vê o momento em que os irmãos tramam a morte dele. Cada um dá uma ideia, e no fim eles decidem em comum acordo o quê? Vamos vender ele, que pelo menos a gente o quê? Se livra dele. Ele não vai vir ficar contando esses sonhos que ele tem, que ele vai ser maior do que nós um dia, que ele vai governar sobre nós. Então, pelo menos a gente se livra desse irmão que a gente não quer ele muito perto da gente. Então, a gente vê esse momento aqui em que José ele começa a passar o quê? Por um processo de provação. Ele já tinha recebido a visão, e aqui começam as provações dele. E nós vamos ver que José ele vai passando por muitas outras situações. Por isso eu quero que você anote aí para você ler com calma, tá bem? Nós vamos pular aqui alguns versículos para a gente ganhar um pouquinho de tempo, que a gente ainda tem a nossa próxima atividade de oração lá no monte, amém? Mas a gente vai vendo que José ele é vendido, ele vai morar ali numa casa onde ele vai começar a ser
vai ter um cargo onde ele vai direcionar algumas coisas, e nesse tempo ele começa o quê? A também já ir para o próximo passo, que é a capacitação. A gente vê também lá em Gênesis 39, o momento em que ele começa a ser tentado, né, pela esposa do marido do chefe dele, onde ela acaba tramando uma situação para que ele seja preso. Então ele vai preso, fica ali durante algum tempo preso, e as provações começam a acontecer, continuam a acontecer na vida dele. E aqui nesse tempo em que ele esteve na casa ali desse senhor dele, de Potifar, ele começa a aprender algumas coisas, ele começa a ter responsabilidades. Quando ele vai para a prisão também, ele começa a aprender, nesse tempo de espera, o que ele precisava viver nesse processo. E aqui a gente vê que lá em Gênesis 41, ao final de 2 anos, pensa comigo, ele passou por esse processo, né, de receber a visão, os irmãos dele maltratando ele, um belo dia, que eu não sei ao certo quanto tempo que durou, do dia em que ele contou do sonho, ao dia em que os irmãos decidiram acabar com a vida dele, vender ele, mas dentro da prisão ali, ele passou 2 anos, até que Deus começou o quê? Levantar ele. Ele começou a ser honrado pelo tempo em que ele continuou confiando naquilo que Deus ia fazer. Ele continuou com o sonho dele dentro do coração dele, de que em algum momento a palavra do Senhor ela ia se cumprir na vida dele. Nesse tempo de capacitação, José, eu imagino que ele ficou observando as coisas que aconteciam ao lado dele. Ele observava para aprender com os erros dos outros, muitas vezes, para que ele não cometesse esses erros. Não é claro, muitas vezes, como que aconteceu, né, os momentos em que José, ele foi sendo capacitado e subindo de cargo dentro dos ambientes que ele estava, mas você contrataria uma pessoa que você não confiasse? Espero que não, né, gente? Não, né? Você não contrataria uma pessoa com cara de doida para cuidar do seu filho, por exemplo. Ou uma pessoa com cara de que já teve um passado muito duvidoso, ou que é duvidoso, para poder cuidar dos seus bens. Eu imagino que José, ele tinha uma postura diferente. Ele observava as coisas ao redor dele e ele tinha uma postura diferente. Tem um versículo que fala, né, que ele era bem aparentado. Então ele era uma pessoa que ele tinha uma aparência onde ele demonstrava uma confiança. E tudo aquilo que ele fazia, eu imagino que era excelente. Porque nos ambientes em que ele passou, ele trouxe uma marca. Ele deixou uma marca. Ele foi aprovado naquilo que ele fazia. E aqui no momento em que Deus ele começa a levá-lo a cumprir o propósito dele ali naquele lugar, lê comigo lá em Gênesis 41. Gênesis 41, a partir do 39. Aqui já tinha se passado muitas coisas. Ele já tinha interpretado o sonho de Faraó. As coisas já começaram a correr bem. E aqui o cumprimento da palavra do Senhor na vida dele estava se iniciando. E aqui diz assim: disse, pois, o Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. E Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. E em seguida Faraó tirou do dedo o anel de selo e colocou no dedo de José. Mandou-lhe vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também fez subir a sua segunda carruagem real. E à frente os arautos iam gritando: abram caminho,
Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem pôr o pé em todo o Egito. Aqui a gente vê que Deus, ele começa a colocar José naquele lugar lá do início do sonho, em uma posição de governo. Mas não foi, você note que eu narrei essa história correndo, muito rápido, mas isso demorou muito tempo. Foi um processo muito doloroso, foi um processo de resiliência, onde José, ele precisou olhar para toda a história, para tudo que ele viveu e se posicionar em um lugar de crer, em um lugar de fé, onde ele tinha certeza de que aquilo que Deus tinha falado com ele ia acontecer. Que aquilo que Deus tinha liberado a palavra sobre a vida, sobre a história dele, iria acontecer. E aqui, para finalizar, quando nós não somos quebrados nesse processo, nós podemos desfrutar das bênçãos que vêm através disso, da maturidade que vem através disso. Mas nós também podemos abençoar as pessoas à nossa volta. Nós podemos abençoar a nossa família, a quem nós amamos. Deus, ele sabia do coração de José. Ele contou o sonho, e não acredito que foi numa de se sentir maioral sobre os irmãos. Ele queria que eles soubessem que um dia aquilo ia acontecer, mas não porque ele era superior. Até porque se fosse, eu acredito que ele nem teria chegado na posição que ele chegou. Porque para ele chegar na posição que ele chegou, ele precisou quebrar muito o orgulho dele. Ele precisou deixar para trás muito daquilo que ele sabia de fato. Porque se ele já chega numa posição muito elevada, provavelmente ele ia ser descartado. E quando você avança um pouquinho lá para Gênesis 47:5, a gente vê o momento em que ele pode abençoar essa família. Passa-se muitas coisas, a palavra se cumpre, os irmãos realmente vão até ele, se curvam diante dele. As coisas acontecem de uma forma em que emociona ele quando ele lembra da palavra do Senhor, e ele vive aquele momento de cumprimento da palavra. E aqui então fala assim: então o Faraó disse a José: o seu pai e os seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito estará à sua disposição. Faça com que o seu pai e os seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morar em Gósen, e se vê você que um deles são competente, ponha-o como responsável por meu rebanho. Vê que ele se posiciona, ele vai para a posição de governador, os irmãos vêm até ele, se prostram, cumpre a palavra, e Faraó diz para ele: olha, pode abençoar a sua família com o melhor dessa terra também. Pode colocar eles no melhor lugar. E observa entre eles que se algum deles tiver ali competência para cuidar do meu rebanho, pode colocar eles como responsável. Já pensou que maravilhoso? Você viver a palavra do Senhor e ainda poder abençoar as pessoas ao seu redor de uma forma tão profunda. Mas para nós chegarmos nesse lugar, nós precisamos viver esse processo de forma em que a gente não paralise, de forma em que a gente não permita ser quebrado e parar no meio do caminho, mas aprender com aquilo que nós precisamos, para nós não sermos quebrados nesse processo. Para nós vivermos a vontade do Senhor, vai existir momentos em que você vai precisar encarar os seus erros e corrigir a sua rota. Não é só sobre você entender quais são esses processos, mas também é sobre nós sairmos aqui nessa noite entendendo que para nós vivermos a vontade do Senhor, nós vamos precisar corrigir a nossa rota.
Se talvez você andou por um determinado caminho e você percebeu que não deu certo, você vai precisar hoje olhar para esse lugar e falar: eu preciso de ajuda. Nós temos um famoso ditado no Brasil, né, que é dar murro em ponta de faca. Quer ficar se cortando, se machucando em coisas que não dão mais certo. Que o processo está errado e você continua ali tentando, se desgastando. Eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar. Deus, Ele quer que você viva o cumprimento da palavra dEle. Existe uma promessa sobre a sua vida. Existe uma palavra sobre as nossas vidas. Palavra essa que não foi feita de qualquer jeito. O Senhor já tinha planejado todos os seus dias antes mesmo de você estar aqui. Eu queria te convidar a você fechar os seus olhos nessa noite. E que você começasse a pedir para que o Senhor trouxesse à sua mente como que você pode aplicar essa palavra à sua vida, ao momento presente da sua história. Algo incrível e poderoso que nós vemos nessa história, que nós podemos aprender, é que José, ele não paralisou em se sentir a vítima. Ele podia ter sido vendido, chegado lá e dado o seu pior, feito tudo da pior forma. Mas para ele ter chegado onde ele chegou, ele deixou o vitimismo de lado, ele deu o seu melhor em tudo que ele se propôs a fazer. Ele era escravo e ainda assim ele deu o seu melhor. Para ele chegar a comandante, para ele comandar na casa de Potifar, ele precisou dar o seu melhor. Ele se destacou porque ele decidiu ser o melhor naquilo que colocaram ele para fazer. Ele na prisão, ainda assim ele estava ali para dar uma palavra para aquelas pessoas também que estavam presas. No momento em que tinha ali pessoas sofrendo por sonhos, por tribulação, ele estava lá para ser usado por Deus, para dar o seu melhor para o Senhor, no momento de dor, no momento de sofrimento também. Então nós aprendemos nessa palavra que nós também podemos deixar de ser vítima daquilo que nos aconteceu e usar tudo o que nos aconteceu para sermos o melhor naquilo que Deus tem para nós, nos lugares em que Deus nos colocar. Uma coisa incrível que nós aprendemos com José é porque quando ele tem aquele sonho, ele teve uma certeza de que aquela palavra se cumpriria. Ele teve plena convicção de que quem estava mostrando para ele aquele futuro era o próprio Deus. E quando a gente olha isso, a gente pode ver que pode ser arriscado esse passo que Deus deu. Mas Deus sabia de cada processo que ele teria que passar para ele chegar ao nível de comandante onde o Senhor gostaria que ele estivesse governando toda aquela terra. E eu imagino que José, enquanto ele passava por todas aquelas dores, por toda aquela situação, ele se mantinha firme, falando: eu tenho um propósito. E quando eu chegar neste lugar, o Senhor vai continuar cuidando de mim. Os irmãos poderiam ter matado ele, mas Deus ali guardou. Poderiam ter vendido para alguém que talvez ia fazer algo ainda pior com ele, mas Deus ainda assim guardou. E ele continuou sendo fiel. Nós aprendemos que nós podemos ser vítimas quebradas, ou nós podemos ser fortalecidos e inquebráveis no processo. Nessa noite a decisão, ela está aí, bem em você. Você tem exatamente tudo o que você precisa para mudar o rumo da sua história. E olha que quem vos fala foi a pessoa mais vítima que talvez um dia você vai conhecer.
E durante toda a minha caminhada eu precisei aprender que eu tinha que sair do lugar de vítima para ser usada pelo Senhor, para levar cura, transformação e restauração na vida das pessoas que passassem pela minha história. Mas que para eu chegasse nesse lugar, eu precisava passar pelo processo e decidir não ser vítima das minhas dores. Não ser vítima dos meus abandonos, não ser vítima das minhas rejeições, não ser vítima dos abusos, mas simplesmente viver olhando para aquilo que o Senhor tinha. Nessa noite, com seus olhos fechados, eu queria te convidar a viver uma imagem do futuro. Eu queria que você exercesse aquilo que nós aprendemos na nossa infância, que é ouvir uma história e imaginar o que poderia acontecer dentro desse cenário. E com seus olhos fechados, eu queria que você imaginasse o seu cenário da sua vida hoje. Mas que você pudesse olhar para o fim dessa história. Imagina Deus sentado com você e falando: filho, filha, eu quero que você veja o que vai acontecer lá naquele futuro. Eu quero que você nessa noite olhe e contemple aquilo que eu vou fazer no fim dessa história. No fim de toda essa dor, existe algo poderoso que você vai viver, e eu quero que você olhe para este lugar agora. Eu não sei qual é essa luta, mas imagina que talvez era uma pessoa da sua família que precisa sair das drogas, que precisa sair do alcoolismo, que precisa sair da depressão. Imagina que a sua vida precisa chegar no nível onde você viva o seu chamado, onde você realmente se torne um evangelista, um ministro de louvor, um pregador da palavra do Senhor. Mas hoje o que você vê é dor. Hoje o que você vê é aquilo que você viveu de dor. Mas nessa imaginação você vai ver o fim dessa história. Nesse momento de visualização do Senhor, dessa visão, eu quero que você imagine vivendo o sobrenatural. Eu quero que você imagine você tendo uma família restaurada, você tendo um casamento restaurado, você tendo os filhos no caminho do Senhor, você feliz e alegre, sem tristeza, sem depressão, sem ansiedade, você vivendo no caminho daquilo que Deus te chamou para viver, você não sendo mais vítima daquilo que te aconteceu na sua casa, mas você usando toda a sua força, toda a sua fé, para você dar o seu melhor onde você estiver. Você usando toda a sua força para ser excelente em tudo que você colocar as suas mãos. Para que você consiga chegar neste lugar onde o Senhor realmente planejou para a sua história. Com seus olhos ainda fechados, Efésios 3:20 diz assim: toda a glória seja dada a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que podemos pedir ou imaginar. Agora imagina que tudo isso que você imaginou na sua mente é ainda maior. Como que seria viver isso no Senhor? Eu quero que enquanto a gente cante, você pudesse falar com o Senhor: Deus, nessa noite eu decido sair deste lugar de vítima. Eu decido não ser vítima daquilo que me aconteceu, mas viver o processo para que eu não continue sendo quebrado. Se você puder, coloque as mãos sobre o teu coração. Comece a falar com Ele: Deus, eu quero viver esse novo. Tira esse momento para você realmente mudar o rumo da sua história. Vai estar este ambiente de louvor, mas agora é o momento de você buscar em Deus. Fala para Ele: Deus, muda a minha história. Me ajuda a chegar neste lugar. Assim como José suportou o processo, me ajude, Deus, a viver este novo tempo. Quem mais é digno? Quem mais é digno? Não há outro
entregamos, ó Deus, tudo que nós temos. Te apresentamos, ó Deus, todas as nossas dores. Colocamos aos teus pés, Deus, tudo aquilo que nós vivemos que de alguma forma tem sido usado de desculpa para nos paralisar, Deus. Que nessa noite, ó Pai, nós possamos voltar para casa analisando e avaliando tudo aquilo que nos aconteceu e que de alguma forma nos roubou da tua presença. Nós queremos, ó Deus, sair daqui transformados e decididos a viver no centro da tua vontade, crendo de que existe um processo a ser vivido, mas existe um lugar onde o Senhor será exaltado através das nossas ações e atitudes, ó Pai. Pois o Senhor é digno, ó Pai, e não existe outro. E nós te entregamos tudo que temos e tudo que nós somos, ó Pai, em nome de Jesus. Com seus olhos ainda fechados, eu queria saber se aqui existe alguém nessa noite que entrou aqui perdido, mas também entrou aqui decidido a viver uma nova história. Decidido a viver um novo tempo, decidido a se posicionar de forma diferente, a dar um primeiro passo diferente. Se nessa noite você entrou aqui decidido a entregar a sua vida para Jesus, ou retornar para os caminhos do Senhor, todos com os olhos fechados, sem constrangimentos, eu queria que você desse um sinal com a sua mão, que eu quero orar por você. Se você entrou aqui nessa noite hoje decidido, eu quero mudar de vida, eu quero dar um passo, eu quero, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, tocar na orla do manto do Senhor, para viver um novo tempo de cura e restauração. Nessa noite eu estou decidido. Se você está em uma dessa situação, erga suas mãos que eu quero orar por você. Quero te ajudar nessa caminhada, nós queremos caminhar com você. Amém? Se você que está em casa nos assistindo, está em alguma dessas situações, escreve aí que eu tenho certeza que alguém vai te receber. Alguém vai orar por você e te direcionar. Amém? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, por essa noite de cura, por essa noite de restauração, por essa noite de confronto. Nós pedimos, ó Pai, nos ajude cada vez mais a cumprirmos a vontade do Senhor na nossa história, a viver o desejo do teu coração e não ao nosso. Que nós possamos aprender com essa história, Deus, e nos posicionar no lugar certo. E onde o Senhor nos colocar, que nós possamos exaltar o teu santo nome através das nossas atitudes, das nossas falas. Que nós possamos, ó Deus, voltar para nossas casas, continuar vivendo no centro da vontade do Senhor. Que nessa noite, ó Deus, de oração no monte, o Senhor venha manifestar a tua graça, o teu poder sobre cada um de nós. Que nós possamos sair de lá ainda mais avivados pela tua graça, ainda mais avivado pelo poder que há no teu nome. Nós convidamos, ó Deus, a tua presença para nos acompanhar por onde nós formos, em nome de Jesus. Amém? Será que onde você ir embora, você pode dar um aplauso ao Senhor e abraçar essa pessoa aí do seu lado? Aleluias, nos vemos no monte, amém? E para você que está em casa, que alegria, mais uma vez nós podemos cultuar o nome do Senhor juntos. E nós te esperamos na próxima sexta-feira, aqui no nosso culto, em nome de Jesus.